é um outro ponto. O Vinha de hoje não é o Vinha. Hoje foi muito abaixo de fato. Mas assim, o Flamengo tem opções e ele vai ter que usar essas opções constantemente, porque são muito boas opções do banco de reservas. E o Tite não pode ser criticado por fazer essas mudanças, como, repito, ele tem que fazer essas mudanças tendo as opções. Salve, salve, nação. Mais um vídeo pra vocês. Não se esqueçam, hein? Deixem seu like e se inscrevam no canal. Eu tenho algumas explicações, só que elas, para mim, não deveriam, na prática, funcionar. Por exemplo, De La Cruz. Com De La Cruz, é óbvio que, como segundo jogador de meio de campo, o Flamengo tem muita construção por dentro. Quando você tem muita construção com esse jogador, primeiro você dispersa a marcação adversária, que precisa dar mais atenção do que precisou dar ao Pulgar e principalmente ao Igor Jesus. E também ao Alan, depois. Segunda questão, o Arrascaeta ganha espaço. Terceira questão, o adversário se preocupa muito em fechar por dentro, porque o volume de jogo começa a acontecer por ali e sobra espaço para o lado e quem joga pelos lados também cresce. Então tem um efeito bola de neve na perda desse jogador, nessa partida, muito grande, mas não é para acontecer. Então, pelo que o Flamengo tem, não é para acontecer. A segunda questão... Jogador importante, mas você tira, não pode cair tanto quanto caiu. Eu acho que perdeu um pouco na construção, muita liberdade, as coberturas mal feitas, espaços de ambos os lados, e aí tem um outro detalhe. O Bruno Henrique tenta recompor pelo lado direito. O Bruno Henrique é mais jogador que o Luiz Araújo, mas o Luiz Araújo, por uma questão física, consegue recompor melhor que o Bruno Henrique. Então você começa a ter vários pequenos impactos defensivos com os quais esse time, que sobrou no campeonato estadual contra todo mundo, ou quase em todos os jogos, não estava acostumado a lidar. Contra uma equipe, no máximo, medíocre. Milionários. E eu não vou falar que o Flamengo resvala no medíocre. Eu falei ontem e continuo achando que o Flamengo tem enorme margem de evolução. Acho que o time vai render muito mais. Concordo com o Jean. Continua sendo um dos principais, um dos raros grandes favoritos ao título da Libertadores. Mas a atuação de hoje é para ser criticada. E com as trocas, o time não pode cair tanto de rendimento. Porque entrou o lateral da seleção uruguaia, entrou o Igor Jesus, que vem fazendo um bom campeonato, uma boa temporada. Entra o Alan, que meio mundo queria. Entra o Bruno Henrique, que é uma lenda no clube. Né? Então você não está falando que você teve uma perda muito grande de qualidade. E aí foi o jogo coletivo. Então é algo para o Tite pensar de agora em diante, porque ele vai ter que mudar o time muitas vezes durante a temporada por perda de jogadores, por calendário desgastante. Para o que fica de recado, de visão, não vou ser alarmista por conta do empate com o Milionários. O Flamengo pode fazer 16 pontos na fase de grupo. Ainda ser melhor campanha, ok. A questão. Me pega muito uma observação que o Eugênio traz hoje durante a programação, o Eugênio lá da nossa equipe cobrindo, e ele conversando com os membros da comissão técnica, eles falavam, não, porque está todo mundo muito preparado, os treinos, sabe, todos os jogadores participam, a ideia está na cabeça de todos eles, então a gente acha que não tem impacto fazer uma mexida aqui e uma mexida colar. O Vinha não está tão preparado, não é pelo jogo de hoje, porque não estou falando do desgaste, da altitude, do segundo tempo, da intensidade. E não estou falando nem do gol aos 4 minutos, poderia ter mudado a história, mas muito do sem bola. O Igor... É o sem bola que me assustou. Não, porque o Igor, para fazer um ajuste, o Fabrício Bruno acabou jogando, Davi Luiz por ali, Davi Luiz também não está exatamente... Claro, o Flamengo não estava protegido como esteve nos últimos testes. O Igor, qual é o grande diferencial para mim do De La Cruz? Que não é estatística, gol, todo mundo está cansado de falar isso. É como ele descomplica quando parece que algo vai ficar complicado. Ele vai te oferecer uma linha de passe, ele vai achar um passe que parece simples, mas que o Igor não vai achar. Ele vai dominar um jogo, talvez, uma bola, talvez com a qualidade que o Arrascaeta foi dos poucos, conseguir dominar a bola no tempo certo. Não é só altitude também. Então, nem todo mundo está na mesma rotação, e isso é um alerta que fica, para não ficar esse papo, está todo mundo preparado, troca uma peça aqui. O Tite falou que 9 jogadores sentiram na parte física, por isso que ele mexeu no time, né? E acho que é normal. Aí entra a questão da altitude. Não fez o gol no início, falhou em finalizações, o nível do Flamengo não é para falhar 2 vezes em finalizações para abrir um placar, que você tem que buscar a vitória, não um grande desempenho, porque você está na altitude. E aí falhou também depois por uma questão física, sim. O próprio domínio do Pulgar, depois que ele já dominou, já perdeu, a corrida para trás, só não está correndo para trás, que é algo que não faz muito, né, no lance do gol do Milionários, corre muito para trás. O Fabrício Bruno perde a referência ali do cara que vai acabar atacando a área. A marcação dentro da área, que tinha mais jogadores do Flamengo, também fica perdida. E tem um tempo ali que o time adversário domina muito melhor. Então, assim, não está todo mundo, como disse o Jean, amplo, favorito, todo mundo, não está todo mundo tão ajustado. O Flamengo tem um 11 ali pelas mãos do Tite, com a zaga com o Fabrício e com o Léo,
com o De La Cruz descomplicando a situação, com a lateral que não é com o Vinha, com uma ponta que ainda não é o Bruno, eu acho que também já está daqui a pouco precisando de debater a situação do Bruno, se pela ponta direita, se ele pode fazer uma outra função. Na do Pedro, não necessariamente um 9 de referência. Sim. Mas como construir se não tiver um Pedro, um outro modelo de ataque, porque o Bruno pela direita acho que não vai compensar o que o Tite pede. Hoje ele colocou o Luiz Araújo e puxou o Bruno para o meio. Tranquilos para o debate. Porque o Flamengo, quando foi testado, falou, não, o Flamengo foi testado contra o Fluminense. O Flamengo foi testado a chegar numa final e a conquistar um título que vai confirmar no fim de semana sem tomar gols. Não acho que o trabalho vai aí desmoronou. Agora começou a Libertadores, esse é o verdadeiro Flamengo. Não, até porque esse nem é o principal Flamengo. Mas alguns pontos que cabem à reflexão do que a gente tem até aqui, repito, não vamos pegar só o jogo de hoje, para análise do programa de hoje. Esse é o principal Flamengo, ele só não está inteiro. É o que você traz até aqui e o que o jogo hoje te apresenta quando você teve que trocar peça. A sua troca de peça não está tão bem ajustada quanto o seu principal. Se a gente fala... Você não tinha o De La Cruz, você não tinha a zaga principal e o Bruno hoje não é pela direita. De qualidade, mas eu acho que é o principal. Mas assim, o que a gente sempre fala aqui, passar para o Jean que ele quer a palavra. Claro. O que a gente sempre fala aqui é o seguinte, o Flamengo tem 2 times excelentes. Sim. O segundo time do Flamengo também brigaria por título. O segundo time, porque é muito equilibrado, a diferença é muito pequena entre titulares e reservas. Qual jogador do Milionários o Flamengo gostaria de contratar para ter no seu elenco? A gente estava falando isso hoje, até quando a gente estava fazendo o intervalo, Multicam. Nossas redes sociais, nossa Multicam. É o seguinte, você está querendo dizer, Birner, que o segundo time do Flamengo é melhor do que o titular do Individualmente. Individualmente? Falou sim. Sim. E realmente é. Sim. Então eu acho que mesmo que não seja o time, algumas peças tenham sido mudadas, falta o De La Cruz, colocou o Vinha, colocou o Davi Luiz e tal, eu acho que pelo que a gente fala não é para ter essa queda de rendimento, já. Então, ainda que a gente constate e seja unânime a opinião de que as mudanças fizeram diferença, e acho que fizeram pelo nível baixo de rendimento das peças que entraram. Isso acho que, aliás, vale principalmente para o Vinha, tá? Dos 4 caras que entraram no time. Foi o pior, né? Que foi o pior deles. Ainda que a gente constate isso, eu acho que jamais nessa temporada vai se poder fazer ao Tite uma crítica em relação a ter mudado a equipe. Tá? Claro, a não ser em casos muito extremos, a gente acho que lembra Campeonato Brasileiro do ano retrasado, quando o Flamengo abre mão do seu time completamente titular num jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, que poderia de alguma maneira, se o Flamengo... Dorival. O Dorival, exato. Ele abre mão do time... Ali eu acho que houve um equívoco. E foi 1-1 o jogo. Porque, exato. Ali eu acho que houve um equívoco porque, enfim, em certos momentos você tem que falar, não, pera lá, esse jogo é muito grande, esse jogo pode me recolocar na briga pelo título brasileiro, eu não vou mudar todo mundo, que foi praticamente o que fez o Dorival naquela ocasião. Mas tirando casos assim, eu acho que você pode fazer inúmeras críticas e poderemos fazer inúmeras críticas ao Tite, às escolhas dele, às substituições. Mas dificilmente a gente pode criticar um técnico que tem no banco o Vinha para o lugar do Ayrton Lucas e resolve fazer essa mudança, né? Que tem o Bruno Henrique para colocar no lugar do Luiz Araújo ou do Cebolinha e resolve fazer essa mudança. Assim, pelo contrário, ele é obrigado a mudar essas peças constantemente, porque você não monta um elenco com essa riqueza, com essa fartura, para ficar jogando só com o seu time titular. Ele tem que usar esses caras por uma questão de gestão de grupo e por uma questão óbvia de dosagem, de tempo, de minutagem, numa temporada que é alucinante como a temporada brasileira. Então, mudar não é o problema. O problema é o rendimento, eventualmente, depois dessas mudanças. Por exemplo, eu concordo contigo sobre Vinha e Ayrton Lucas hoje, que o Vinha entrou muito mal. Quando o Vinha foi contratado, e eu não descarto que isso ainda aconteça, eu e mais pessoas, inclusive, acho que o Jean chegou a comentar isso também, senão você... Eu acho uma baita briga, se é isso que você vai falar sobre provavelmente ele ganha a posição de titular. Mas a maioria... Eu comentei isso. A maioria pensa. Eu mesmo falei, com o tempo Vinha titular. E a atuação de hoje não impede que isso aconteça futuramente. O Vinha não desaprendeu de jogar bola. O Jean acompanhou recentemente. A gente acompanhou muito mais de perto que o Vinha não desaprendeu de jogar bola. Mas eu assim, até... Acho que houve um certo exagero em relação à capacidade e à qualidade do Vinha. Eu não queria entrar nisso agora, porque depois de um jogo como o de hoje, é uma crueldade, porque esse não é o Vinha que a gente conhece. Não é tanto assim. Eu acho até que... Ele é um jogador taticamente muito inteligente, se Exato, bem. Ele serve de várias maneiras. Na Roma, o Mourinho até escalou ele várias vezes como zagueiro pela esquerda, mas assim, ele não conseguiu se firmar e ser titular em momento algum ali. Depois mudou de clube também, no Sassuolo não conseguiu ir bem. Então, assim...
E acho que houve até um certo exagero na época do Palmeiras mesmo em relação ao que era o Vinha. Agora, isso não significa que ele seja mau jogador. Eu acho que ele pode ser muito útil para o Flamengo. Você ter dois laterais do nível de Ayrton Lucas e de Vinha, acho que você está muito bem quem não resolvido queria, né? em relação à lateral esquerda. Então, não é essa questão, assim. Se ele foi em algum momento superestimado, é um outro ponto. O Vinha de hoje não é o Vinha. Hoje foi muito abaixo de fato. Mas, assim, o Flamengo tem opções e ele vai ter que usar essas opções constantemente, porque são muito boas opções no banco de reservas. E o Tite não pode ser criticado por fazer essas mudanças, como, repito, ele tem que fazer essas mudanças tendo as opções que ele tem. Diferente de outros técnicos que talvez olhem para o banco e falem, não, aqui, cara, eu vou ter que tirar um pouco mais dos meus titulares, porque eu não tenho como ficar rodando muito numa temporada. E eu acho que a responsabilidade fica nas costas dos jogadores, porque aqui você tem uma briga por posições, a gente acabou de falar de Vinha Ayrton Lucas, muito intensa. Poucos jogadores do Flamengo, você pode dizer, olha, esse cara dificilmente sai da equipe. Depende da ideia do técnico, depende do momento do jogador, depende da parte física. Então, o grande desafio do Tite, no início do ano, qual era? Como administrar um elenco com jogadores muito grandes que haviam causado problema em outros clubes, com outros técnicos, desculpe, e como utilizar melhor o elenco. Sim. O desafio continua. Mas se você for olhar de onde o Flamengo saiu quando o Tite chegou e o que é o Flamengo hoje, por isso concordo com o Pedro, não tem alarme, não tem nada, é uma atuação abaixo. Fazer qualquer tipo de alarmismo agora é um exagero sem tamanho, é caça-clique, para ser bem direto. Com questões que explicam. Então, questões que explicam, não é? Que explicam isso? Caiu tudo. O desafio continua. Se ele vai ser bem sucedido, não dá para saber. Se ele vai conseguir usar 70%, 60%, 80% do potencial do elenco, se vai ser campeão, não dá para saber. Dá para saber que o time está encaminhado e que hoje, sem dúvida nenhuma, foi uma atuação ruim. E a gente espera que, quando ele for mexer na equipe outras vezes, que o Flamengo consiga atuar no nível melhor. A gente precisa fazer um break, mas antes disso, vamos rodar os gols do... É isso aí, nação. Aí foi mais um vídeo pra vocês. Não se esqueçam, hein? Se inscrevam no canal e deixem seu like, hein? Bora, amigão!